Olá, bom dia pessoal, bom dia, ou boa tarde ou boa noite, né? Não sei a hora que você vai assistir esse vídeo. A paz do Senhor Jesus. Inclusive eu dou a paz do Senhor não com um cumprimento de crente, né? O crente colocou agora isso aí como fosse um cumprimento, né? Em vez de falar bom dia, boa tarde, boa noite, ele dá a paz do Senhor. Isso virou um cumprimento, virou uma gíria de crente. Mas realmente eu desejo vocês, por mais que a gente use também como cumprimento de crente, né? Mas eu desejo vocês de verdade a paz do Senhor. E a paz do Senhor não é somente a ausência, na verdade não é a ausência de guerra, né? Na verdade a paz do Senhor é a paz que excede todo entendimento. Ou seja, a paz que excede todo problema, toda dor, que a gente possa sentir paz no nosso coração, sentir que Deus está conosco, sentir que o Senhor está à frente, no comando de tudo. Gente, o tema da palavra de hoje é carne ou espírito? E a mensagem que eu vou começar, que eu vou aqui extrair a mensagem de hoje através dessa palavra que está em Mateus 5:29. Eu vou ler aqui para vocês. Na verdade eu vou começar a ler a partir do versículo 27. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 27 até o 30. Vamos lá. Vocês ouviram o que foi dito: não cometerá adultério. Eu, porém, lhe digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o olho direito o leva a pecar, arranque-o e jogue fora. É melhor perder a parte do corpo que se todo ele lançado no inferno. E se a mão direita leva a pecar, corte-a e jogue fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. Senhor Jesus, que o Senhor possa trazer, Senhor, a mensagem, não só, Senhor, como um conhecimento didático, Senhor, como um aprendizado, também é muito importante, mas como um maná que desce do céu, Senhor, que a sua palavra entre os nossos corações e seja não só para alimento, mas como um alerta, Senhor, que essa palavra de hoje, Senhor, também seja coordenada, Senhor, para a gente poder se guiar no caminho certo. A palavra de Deus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, o Senhor é o caminho, e a forma com que a gente vai chegar no céu é te seguindo. E as palavras, Senhor, que o Senhor nos dá são direções, são o nosso mapa, são o nosso GPS. É claro que a palavra de Deus, em primeiro lugar, é um ensino, é um manual. A gente não pode usar a palavra assim de maneira sorteada, né, Senhor? Usando bibliomancia. Mas a gente tem que usar a palavra de Deus como GPS. Mas dentro da palavra de Deus também é uma palavra de Deus revelada, Senhor. O Senhor fala conosco através do nosso Espírito, Senhor. Se a gente estiver ligado, Senhor, no Espírito, se a gente estiver conectado à videira, nós somos o ramo, o Senhor vai falar conosco. O Senhor, que a gente possa, Senhor, abaixar o volume do mundo e aumentar o volume de Deus, Senhor. E é disso que nós vamos falar aqui agora, Senhor. Precisamos, Senhor, estar conectados no Espírito, Senhor. Este é o tema da palavra de hoje, Senhor. Que o Senhor possa estar conosco sempre, Senhor. Que o Senhor possa me usar os nossos irmãos, os obreiros, Senhor, os futuros diáconos, pastores, Senhor, presbíteros, Senhor, músicos ou tangedores, Senhor, para assim levar o Evangelho e conduzir as almas aos céus. Em nome de Jesus, amém. Gente, antes de mais nada, a gente vai começar falando sobre pecado.
que quer dizer pecado. Pecado no original quer dizer errar o alvo, errar. Independente se você mira ou não, né? Você sabe que quando você mira o certo e você erra, você peca, mas Deus perdoa porque você teve a intenção de acertar. Agora, quando você mira o errado, querendo errar, esse pecado, se você não se arrepender, vai te levar para o inferno. Então, o pecado quer dizer isso. Você você errar o alvo, você se afastar da vontade de Deus, você está longe do propósito de Deus, daquilo que Deus tem para você. Tudo aquilo que você faz e não está dentro da vontade de Deus, dentro daquilo que Deus tem para você, dentro dos mandamentos, do querer, da vontade, da ordem de Deus, tudo aquilo que está fora do Evangelho, você está pecando. Então, o pecado nada mais é que isso. Você está transgredindo a lei. Você está ofendendo a Deus. Você está tendo uma dívida com Deus. Por isso que na oração do Pai Nosso, a gente tem essa oração: Senhor, perdoai as nossas dívidas ou o nosso pecado, nossas ofensas. Tem tradução que fala sobre isso, que na verdade é isso, é transgressão, dívida, ofensa, pecado. Então a gente entende que pecado nada mais é que você está longe do ideal, da plenitude de Deus. Adão e Eva, por exemplo, pecaram, né? E o que aconteceu? Quando eles pecaram, eles desobedeceram a Deus, eles estavam longe daquilo do ideal de Deus para ele. O que aconteceu? A Bíblia diz que eles tentaram se esconder da presença de Deus, se esconderam de Deus, né? Como se alguém pudesse se esconder de Deus, né? Mas vocês lembram o que o diabo falou para Eva? Ou seja, Deus diz que certamente morrerá se provasse do fruto proibido. E o diabo disse que não. Na verdade, sim, é a grande verdade. Eles morreram, mas não morreram fisicamente, morreram espiritualmente, né? Eles ficaram afastados de Deus, ficaram mortos espiritualmente. É claro que a gente entende que, como a palavra diz, que através de Adão veio a morte para o ser humano, mas através também de um só homem, Jesus, veio a vida. Tá? Então, o pecado, ele gera morte. Por isso que a palavra diz: o salário do pecado é a morte. Então, enquanto estamos aqui na terra, se você pecar deliberadamente, se você viver uma vida de pecado, se você estiver em pecado, você está morto. E quando acabar a sua vida aqui na terra, a morte espiritual, ela vai se tornar o inferno, né? O Hades. Você não é aqui o tema da gente explorar o inferno, como é o inferno, mas todos nós que cremos temos medo de ir lá. Não é errado ter medo do inferno, nós temos que ter medo do inferno sim, mas a gente tem que também, mais do que ter medo do inferno, a gente querer, desejar, ter um anseio de viver com o Pai no céu, a gente querer ser salvo, querer viver junto com Deus no céu. Então não é errado a gente ter medo do inferno. Então quando a gente peca, a gente está morto espiritualmente. E falando nisso, eu, por exemplo, um tempo atrás, eu estava morto. Deus constantemente me deu sonhos de que tinha, como se fosse não, eu tive, acho que mais ou menos, tá? Eu vou chutar, gente, de 5 a 7 sonhos que eu tive, que eu estava com medo, escondido, fiquei com medo de Deus não, fiquei com medo de alguma autoridade daqui da terra vir na minha casa, no caso era a polícia, e descobri que tinha alguém morto, enterrado dentro da minha casa, debaixo do piso. Eu lembro que nesse sonho, eu não sei porquê, eu acho que tinha alguém comigo, mas não sei porquê, eu tinha
ou ajudado a matar, ou matado por algum motivo maior. Eu acreditava que tinha que ser feito aquilo mesmo não querendo, e tinha medo de ser descoberto, de ser preso e de ir para o inferno por causa daquilo. Eu não lembro do sonho, mas eu sei que no sonho eu tinha cometido aquilo e estava me escondendo das autoridades, com medo de ter sido... Eu sinceramente não mato nem formiga, mas eu não sei porque eu sonhei aquilo. Aliás, eu sei porque eu sonhei aquilo, mas eu falo assim, eu não tinha entendido antes o porquê que eu estava sonhando aquilo, porque eu sabia que matar alguém era errado, e eu sonhei cerca de 5 a 7 sonhos mais ou menos aí, mesmo sonho, toda hora o mesmo sonho. Sonhei um sonho um pouco diferente também, era assim, era o mesmo significado, só era um pouco diferente dos outros 5/7, né? Eu sonhei que tinha realmente o defunto debaixo, só que não era da minha casa. Eu vi que tinha um defunto debaixo do alicerce de uma casa. Sabe aquelas casas que são feitas às vezes num solo meio mole, meio como se fosse pântano? E tinha lá um defunto e estava muito podre. Cara, o clima do sonho era algo muito pesado, espiritualmente. Eu sabia que era algo espiritual. Deus estava falando comigo e eu sabia que tinha a ver comigo. Naquele dia eu falei, não entendi. Eu acordei assustado, acordei assim, sabe, temente a Deus, com medo. Eu falei assim, é espiritual. Deus está falando que eu estou morto. Deus está falando que essa falta da leitura, falta de jejum, falta de oração, pecado, porque às vezes, gente, não precisa ter um pecado, determinado pecado, estou fazendo isso, não é isso. Mas você não fazendo essas coisas que eu falei, sem orar, sem ler a palavra, sem jejuar, você acaba pecando, você vira algo fácil, você fica na carne. Então eu sabia que Deus estava dizendo, você está morto. Mas mesmo assim eu não acordei. Eu acordei quando a minha ex-companheira sonhou que eu estava morto dentro do quarto dela e as minhas filhas viram o meu corpo morto. Aquilo foi a confirmação de que eu precisava acordar, porque eu estava morto espiritualmente. Não é o tema de hoje, não quero aqui trazer para vocês o porquê que eu estava assim, mas o fato era que eu estava morto espiritualmente. Problemas psicológicos, problemas do passado, tristezas, dores, feridas, não importa. A gente sabe, a gente é ser humano, a gente não é de aço, a gente não é Superman, a gente tem problemas pessoais, mas a gente não pode permitir. Eu sei que não é fácil, mas se a gente tentar resolver por nós mesmos, vamos ficar nessa situação e vai piorar cada vez mais, o inimigo vai oprimir a gente. A gente tem que buscar ajuda divina, ajuda daquele que fez a gente, aquele que fabricou, que criou, que nos desenhou, que nos fez imagem e semelhança dele. Ele nos conhece, então a gente tem que buscar a Deus para a gente poder sair dessa situação e tentar não morrer espiritualmente. Eu queria fazer uma comparação aqui. Quando Jesus ele foi passar pela terra de Samaria, ele encontrou uma mulher samaritana. A palavra de hoje não é mulher samaritana, eu não vou explorar o versículo. A passagem da mulher samaritana ela é uma outra pregação. A gente um dia vai pregar sobre isso. O tema é outro, o foco do tema é outro, a pregação é outra. Mas eu vou pegar uma parte que Jesus fala para ela, que assim, Deus está à procura dos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Deus é espírito. Então quando ele fala isso dá a entender que dá a entender não, é isso. Deus ele é espírito. Só nós temos carne, né? Carne, sangue, osso, para viver nessa terra, como fosse Avatar, né? Para viver, eu não entendo muito dessas questões, né, de atmosfera e tal, mas não preciso ser cientista para entender que a gente precisa dessa carne para viver aqui neste planeta. E Deus não é deste planeta. Deus ele não precisa de carne. Deus é espírito e nós também temos um espírito.
Então aqueles que o adorarem em espírito e verdade, ele procura esses. Então logo a gente entende que a gente tem que estar em espírito e matar a carne, mas não é matar de enfiar a faca, dar um tiro e morrer, não. Nós temos que vivificar o espírito e matar a carne no sentido de não alimentar a carne. Nós não estamos aqui para alimentar a carne. Eu não estou dizendo que você não tem que comer comida, não é isso. Eu estou dizendo para você que a gente tem que entender que o mundo espiritual ele é mais real do que o carnal. Parece que o carnal é a verdade e o espiritual é a ilusão. Não, é o contrário. Não é a gente aqui. A gente às vezes imagina assim, nós somos criaturas carnais que vivemos momentos espirituais. Não, nós somos criaturas espirituais e estamos vivendo um momento carnal, que é aqui na Terra. Entenda isso. O espiritual é muito maior. A gente está vivendo um momento espiritual. A Bíblia diz que estamos aqui por um pouco de tempo. E por um pouco de tempo abaixo dos anjos. Significa que os anjos são mais poderosos que a gente porque eles têm poder espiritual. Um anjo pode exterminar uma cidade inteira. Ele tem poder para isso. Tá entendendo? Então a gente só tem poder de quebrar no máximo aqui um objeto, alguma coisa mais frágil que nós. Um anjo não. Então nós somos criaturas de carne, vivendo um momento de carne. Então a gente tem que vivificar o espírito. Da mesma forma que você come, se alimenta a sua carne, nós precisamos alimentar o espírito. É o que estamos fazendo agora. E como é que a gente faz para se conectar com Deus? Se Deus é espírito, nós precisamos estar em espírito. Porque se eu estou falando com vocês agora, vocês estão me ouvindo, porque eu estou em carne, vocês também são em carne. Nós falamos o português do Brasil. Mas para a gente se comunicar com o espírito, nós temos que estar em quê? Em carne? Não, em espírito. Nós temos que estar em espírito. E como que a gente fica em espírito? Não alimentando a carne, não pecando, vivendo em santidade. Por isso o jejum. O jejum. Quando a gente jejua, a maior experiência espiritual que eu tive comigo, não de assistir os outros, comigo, foi quando eu estava em jejum. Então a gente precisa estar em espírito. Inclusive essa situação que eu vivi foi com a filha de Luísa. Quando eu vi uma chupeta do lado de Mateus e Deus me mostrou que a esposa dele estava grávida. Mas eu não acreditei na hora. No dia seguinte, meu irmão veio me falar que Luísa estava grávida. E eu não tenho dom espiritual, eu não tenho dom de revelação. Se vocês buscam isso, vão para a igreja onde tem. Mas cuidado. Cuidado, porque o perigo da gente comer em restaurante é que a gente não sabe como é que a comida é pronta, como é que a comida é feita. O ideal é a gente fazer a comida com as nossas próprias mãos, que a gente sabe com o que é feito. Então cuidado, o inimigo ele gosta de enganar a gente nisso aí, no fácil, não ora, no jejum, não busca a palavra, vou lá no final do culto, na hora da oração, pegar a revelação e Deus falou comigo. Cuidado, que o inimigo pega muito assim, deixa em depressão, frustra você acha que Deus te prometeu algo que não prometeu. Cuidado com isso, Então, gente, Deus ele é espírito. Deus é espírito. A gente precisa estar em espírito para a gente poder se conectar com Deus. A gente precisa estar em espírito. E se você alimentar a carne, você vai ser carne. Por que eu estou falando isso, né? O pecado que nos afasta de Deus, como eu falei para vocês, ele começa no olhar. Você olha, processa, razão, sentimento, razão, motivação, processamento, sentimento, adoração, apego. Olha, processa e
faz com as mãos. Daí vem, se seu olho te faz pecar, ou se seu braço te faz pecar, arranque-o. Porque é melhor você ir para o céu aleijado, de braço cortado, de olho ou cego, deficiente, aleijado, do que você ir para o céu de corpo inteiro. O que vale mais para você? Um membro do seu corpo ou a sua salvação? Então, por isso, muitas expressões do Brasil que a gente usa é tirada da Bíblia, a gente não sabe. Como, por exemplo, é melhor arrancar o mal pela raiz. Disso aqui que Deus está falando. É melhor cortar o mal pela raiz. O que te faz pecar? É o teu olho? Então arranca o teu olho. Mas não é, gente, necessariamente você tivesse que fazer, é melhor você fazer realmente para você ir para o céu. Mas a questão é o seguinte, tem que ser sábio, não é que você vai arrancar o olho fora, não é que você vai pegar o facão e cortar teu braço. Se através do seu olho, o desejo, você vê e deseja, você está pecando, você não precisa falar para os outros que te faz pecar, você sabe. Então você arranca. Se você sobe uma escada, você vê que tem uma mulher nua lá e você, não adianta você querer orar, é vigiar e orar. Não é só orar, é vigiar. Se você olha aquela mulher lá e faz vigia, meu irmão. Não adianta. Vou fazer uma pergunta. Você olha aquela mulher lá e se ela estiver na sua casa lá nua, você que é homem, né? O que vai acontecer? Você vai deixar de sentir desejo por uma mulher? Ah, não, claro que vai, é fisiológico, a gente é homem. Eu tô falando aqui, gente, não é pregação para homem, para mulher, não. É fisiológico. Deus não vai livrar você de se sentir tentado por aquela mulher que é bonita. Se sua secretária te faz pecar, te provoca desejo, manda ela embora. Deus não vai te livrar disso. Você não vai deixar de sentir desejo por ela. Mas o que você pode fazer é mandar ela embora. Mete o pé da minha casa, vai embora. Se o computador, a pornografia, se de repente o dinheiro do teu emprego, pô, meu irmão, eu tô conseguindo arrumar R$100 a mais no meu trabalho e eu tô dobrando meu salário. Meu irmão, a ganância está dentro de nós. A empresa não vai tirar aqueles R$100 de você, não. Se você não consegue deixar eu, por exemplo, não sou tentado na área da financeira, não tenho esse problema. Nunca tive esse problema com drogas, nada. Cada um tem uma área que é mais tentado. Então, se o seu problema é financeiro, se você tem essa tendência de roubar, de você tirar, de ser desonesto, meu irmão, sai fora desse trabalho. Pede a Deus um outro trabalho, ou então pede a Deus para tirar daquela função. Então Deus não vai te livrar desse desejo carnal. Você tem que fugir, você tem que se livrar disso, se desviar. Você tem que vigiar. Vigia para você não entrar nessa tentação do inimigo. O inimigo vai tentar. Deus vai permitir que você seja tentado, mas você só vai conseguir alguns pecados, só vai conseguir vencer se você estiver muito cheio do azeite. Aí é aquela primeira pregação que eu fiz aqui em casa, né? Das 10 virgens, que eram das 10 virgens que 5 eram prudentes, venceram, foram comer do banquete com o Senhor, porque tinham azeite. Se você tiver azeite, tiver fogo, cheio da presença de Deus, você vai conseguir vencer o pecado. Mas nessa situação, meu irmão, fuja. Você converte isso aqui, mas os hormônios você não converte. A natureza humana você não vai converter, porque o corpo é pecaminoso. Então não adianta você querer lutar por você mesmo contra o pecado. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. A Bíblia diz que quando você olha uma mulher e você deseja ela, você já pecou. Não é que lógico, o desejo ele vai vir. Eu tô falando de mulher aqui, mas pode ser qualquer outra situação, tá, gente? Mulher, dinheiro, drogas, enfim. Mas o poder não é desejar no sentido de ter vontade, é você desejar
e pensar assim: meu irmão, se eu tivesse uma oportunidade eu ia para dentro. Você pecou com ela. Ela não pecou, mas é modo de falar, você pecou com ela lá no sentido de vocês dois juntos, mas você pecou no pecado de cobiçar ela, entende? Então às vezes você não pecou por falta de oportunidade. A Bíblia diz que se você pensar em matar alguém, mas não matou porque não tem oportunidade, você já é um homicídio em potencial. Então você não precisa conceber o ato. Se você desejou, tem vontade de fazer e só não faz porque não consegue, porque não pode, ou por outro motivo, você já é homicida, você já é adúltero. Tá entendendo? Então você não precisa consumar o ato. Tem muita gente que é homicida sem matar ninguém, e tem gente que já matou 3, mas não é homicida, foi obrigado, a policial, a segurança, salvou vidas. Tá entendendo o mistério da palavra? Então, a gente precisa se livrar daquilo que nos afasta de Deus. Olha o que Paulo diz: o bem que eu quero fazer, olha só, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, isso sim eu faço. O próprio Paulo diz isso, é a natureza pecaminosa do nosso corpo. A gente quer fazer o bem e a gente não faz, mas a gente não quer fazer o mal, a gente não quer e a gente acaba fazendo. Então é inevitável, uma hora você vai tropeçar, você vai cair, não tem jeito. Mas quando que você tropeça? É quando você não tem a luz. Se você está numa rua escura e você tropeça porque você não está vendo. Então toda vez, meu irmão, que você cair, toda vez que você pecar, você não está na luz. Você está... às vezes você não busca... Se você não buscar a presença de Deus, se você não orar, não jejuar, você caiu. Mas não significa que você é um sujeito caído. Você caiu, teve um momento ali que você caiu. Então, toda vez que você cair, você se arrependa. Mas olha só a nossa esperança. E agora, Oás, como é que vamos fazer? Se eu vou ficar caído se eu pecar? Não. Olha o que Jesus nos diz: filhinhos, cuideis para que não pequeis. Mas se por acaso pecar, tens um advogado. O inimigo a todo momento pede a nossa alma. O inimigo a todo momento quer nos levar para o inferno. Mas Deus, Ele é o advogado. Se você pecar e você pedir perdão a Deus e você se reconciliar com Deus, Deus, Ele te perdoa e joga o pecado no mar do esquecimento. O inimigo não vai poder mais te acusar sobre aquilo, porque Ele perdoou. Inclusive por isso que a gente não pode, às vezes eu faço isso muito, eu erro bastante também, não estou falando de ninguém. Por isso que às vezes a gente não pode acusar, porque às vezes aquele irmão pecou e Deus perdoou, mas você está acusando ele. Amém? Então a gente precisa sempre tentar fugir daquilo que nos leva para o inferno. Se aquele braço direito, se o braço esquerdo, se sua mão, se o seu olho te faz pecar, corte. Não é para orar, você tem que orar, mas não adianta você orar, você tem que vigiar. E vigiar é ser prudente, ser negligente, você ficar atento, ser sensato. Foge do pecado, foge disso. Se aquilo te faz pecar, sai disso. Mas eu já caí 10 vezes, meu irmão, luta, ora, jejua, pede a Deus. Não adianta você pedir para a mulher que está na escada lá, falar assim: ei, eu não quero mais sentir atração por você não. Meu irmão, manda ela embora, vai te levar para o inferno. Manda ela embora. Deus não está preocupado com o que você já fez, Deus está preocupado com o que você vai fazer. Deus vai voltar, e se te encontrar nessa situação aí, você vai para o inferno, meu irmão. Não estou aqui para aliviar, vai para o inferno. Ah, que palavra feia, você aqui nos dias de hoje, blá blá blá, mimimi. Vai para o inferno, não tem conversa, vai para o inferno. Deus, Ele não, olha só, João 3,16 fala sobre isso. Deus não veio condenar ninguém,
Deus veio salvar. O propósito de Jesus, Ele não quer condenar ninguém. Jesus veio na terra para salvar. Ele quer salvar. Por que Ele quer salvar? Porque aquele que não crê já está condenado ao inferno. Ele está condenado ao inferno, ele não está no inferno. Da mesma maneira que Deus não salvou ninguém, nós temos a promessa de salvação. Tá entendendo? Se você crê em Jesus e você já ofereceu a sua vida por Ele, para Ele, se você hoje está vivendo uma vida de sacrifício a Ele, aquela questão da libação que eu preguei semana passada, por mais que libação seja ali um óleo, um vinho, um leite, que é um sacrifício final, a cereja do bolo de um sacrifício, de um holocausto, não importa. O que importa é o que eu quis dizer. Tá entendendo? Paulo diz que ele estava sendo oferecido como uma oferta de libação, e o líquido dele é o sangue. Então seja um sacrifício. A sua vida não pode ser inútil. Você não pode ficar vivendo só em prol do seu trabalho, de diversão, de entretenimento, fazer o que você quer, e aí passa os anos, 10 anos, 20 anos, 30, 40 anos, eu já estou chegando aos 40, daqui a pouco 50, 60, aí chega no último, estou velhinho, estou muito velho, e agora você vê a Deus. Ei, dê o seu auge para Deus, entregue o seu auge a Deus. Qual é o seu auge? A sua juventude, enquanto você tem forças para caminhar, força para falar, força para trabalhar. Você tem forças para suar, para trabalhar para o reino, para ser servo. Não existe servo sem estar a serviço. Eu canso de falar isso. Se você é servo, então sirva a Ele. Não adianta falar servo de boca e o seu coração não está nele. Se você não adianta ser servo em você olhar, em você falar, mas é servo na sua atitude. A atitude tem que fazer. O que eu estou fazendo aqui agora é um serviço para Deus. Eu não sou perfeito, eu tenho meus erros, eu também tenho, às vezes eu peco, eu sei, você peca, todo mundo peca, mas a gente tem que fugir disso, cortar o mal pelo pecado. Isso vai te levar para o inferno. Esse pecado que você está cometendo vai te levar para o inferno. Fuja dele, se livra dele. O Espírito Santo se afasta de você porque você está em pecado. Eu não quero aqui entrar na questão teológica, se é o Espírito que se afasta de mim ou se é eu que me afasto. Não importa essa geografia de Espírito e carne. Eu estou falando para você que se você viver numa carne, você não vai sentir a presença de Deus. Deus vai se afastar de você. O Espírito Santo vai se afastar de você. Você não vai mais conseguir ouvir a pregação e sentir a presença de Deus. Você vai começar a colocar defeito no pregador, no músico, não sei lá, no obreiro, na pintura da igreja, na decoração da igreja, nos irmãos, no testemunho dos irmãos, no comportamento dos irmãos, no lanche da igreja. Se afasta daquilo que te faz pecar. Não alimenta a carne. Jejua mais, ora mais, leia mais a Bíblia. Às vezes não necessariamente aquilo que você está fazendo é pecado, mas está alimentando a carne. Não é errado você se entreter, não é errado o entretenimento, mas se você passa 20 tantas horas do teu dia, né? Vou botar 20 tantas horas que você tem que dormir, mas sei lá, 14 horas se entretendo, ou trabalhando / se entretendo, mas não tira um tempo para Deus, não tira o seu dízimo de tempo para Deus, o seu devocional, você vai morrer, você vai ficar morto espiritualmente. E como eu disse, Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Deus não está falando aqui de louvor. As igrejas pregam que Deus está falando aquilo aqui de adoração, louvor. Não é. Ele está falando de espírito, de estar em espírito, de adorar quem é espírito. Para você se conectar com o Espírito, você precisa estar em Espírito. Se você não estiver em Espírito, você não vai se conectar com o Espírito, você não vai ouvir quem é Espírito, e é o Espírito Santo. Então esteja em Espírito para que o Espírito fale com você. Se você alimentar a carne, o volume da carne vai estar alto, o volume do Espírito vai estar baixo. Então esteja em Espírito, mata essa carne. Você precisa se conectar com Deus, você precisa estar em Espírito, você precisa se santificar. Se você não viver em santidade, você não vai entrar no céu.
Deus não vai permitir que você esteja na carne e entre no céu. Lembre-se da parábola das 10 virgens. Aquelas que não tinham azeite não entraram no reino. E o azeite, o óleo faz com que a chama continue pegando fogo. Você precisa pegar fogo de Deus. Você precisa estar com a chama do Espírito Santo. Você precisa estar com unção. Então o noivo só vai buscar a noiva, aquela que estiver cheia do azeite. Esteja cheia do azeite. Seja uma das 5 virgens prudentes. Essa é a mensagem que eu queria pregar para vocês hoje. Carne ou espírito, você decide quem você vai alimentar.